Boa noite. Hoje a gente estará apresentando sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, com ênfase em Unidade de Proteção Integral. Bom, o nosso grupo é composto por mim, Tainara, pela Luane e pela Rosália. Então, a lei prevista é a de 9.985 de 2000. Onde vem trazendo unidade de proteção integral é no capítulo 3, e o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na lei. A unidade de proteção integral ela é composta em grupo ou categorias, sendo essas estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. No artigo 9º, que é a estação ecológica, o parágrafo 1 traz: a estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisa científica. No parágrafo 2, estação ecológica é de posse de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. E no parágrafo 3, a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições de registros por estes estabelecidas, bem como aquelas previstas no regulamento desta lei. O parágrafo 4 traz que na estação ecológica só pode ser permitidas alterações do ecossistema no caso de medidas que visem a restauração do ecossistema modificado, manejo de espécie com o fim de preservar a diversidade biológica e coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas, ou pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aqueles causados pela simples observação ou pela coleta controlada dos componentes do ecossistema, em uma área correspondente no máximo 3% da estação total da unidade e até o limite de 1.500 hectares. Em Mato Grosso, a gente tem duas estações ecológicas. Temos a Estação Ecológica do Taimã, que é localizada no município de Cáceres e é constituída principalmente por campos inundáveis, e a Estação Ecológica da Serra das Araras, que é localizada no município de Cáceres e Porto Estrela. Já em Alta Floresta, um exemplo de estação ecológica é a Estação Ecológica da Paineira. Eu vou dar continuidade falando de reserva biológica, né? No artigo 10, a reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. O parágrafo 1º, a reserva biológica é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. No parágrafo 2º, é proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento específico. Parágrafo 3º, a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade, e esta está sujeita a condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas no regulamento. Exemplos de reservas biológicas do estado de Mato Grosso é a Reserva Ecológica de Apiacás e Reserva Ecológica de Culuém. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Parágrafo 1º. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites são
serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 2º. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. As normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita a condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Parágrafo 4º. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Alguns exemplos de parques nacionais do Mato Grosso são o Parque Nacional do Juruena, Parque Nacional das Chapadas Guimarães, Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Dando continuidade e já finalizando, o monumento natural, que consta no artigo 12, ele tem como objetivo básico preservar os sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. No parágrafo 1, o monumento natural ele pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. No parágrafo 2, havendo a incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo equiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade, para a coexistência do monumento natural, com o uso da propriedade. A área deve ser desapropriada, de acordo com a lei dispõe. No parágrafo 3, sobre a visitação pública, ela está sujeita a condições e restrições estabelecidas no plano de manejo de unidade. Essas normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração aquelas previstas em regulamento. Como exemplo do monumento natural aqui no nosso estado, nós temos o Morro de Santo Antônio, que fica localizado no município de Santo Antônio do Leveger e fica a 34 quilômetros da capital do nosso estado, Cuiabá. Um outro exemplo que pode ser citado aqui no nosso estado também é a Caverna do Jabuti, que fica localizado no município de Curvelândia, também no nosso estado. Por fim, um outro exemplo, bem perto aqui de nós, no município de Alta Floresta, é o sítio arqueológico da Pedra Preta, que fica localizado no município de Paranaíta. Já no artigo 13, que trata do refúgio da vida silvestre, ele tem como objetivo proteger ambientes naturais, onde se asseguram condições para a existência ou a reprodução de espécies, ou comunidades da flora local e da fauna resistente ou migratória. No parágrafo 1, que diz sobre o refúgio de vida silvestre, que ele pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Parágrafo 2 diz que, havendo a incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo equiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência nesse refúgio de vida silvestre, com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada de acordo com o que a lei dispõe. No parágrafo 3, sobre a visitação pública, ela está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. As formas estabelecidas pelo órgão responsável por administração são aquelas previstas em regulamento. O parágrafo 4 nos diz sobre a pesquisa científica, na qual depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita a condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Como exemplo, aqui no nosso estado, nós possuímos a Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre dos Quelônios, do Araguaia, no qual fica localizado no município de Ribeirão Cascalheira.